1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a Tua palavra, para os nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade, para que possamos compreender aquilo que o Teu Santo Espírito já tem deixado preparado para a instrução da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Entrando no capítulo 2 aqui de 1 Coríntios, nós dividimos aí esse primeiro tópico, do versículo 1 ao 5, porque ele é como que um momento de transição entre o que ele vinha tratando no capítulo 1 e o que vem depois no capítulo 2, nas partes seguintes. Paulo ele vai reafirmar em Corinto a necessidade de a pregação centralizada em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, conforme nós lemos lá no capítulo 1, especialmente agora no versículo 23, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É porque Paulo insiste nessa parte do texto, em falar da pregação só sobre Cristo, concentrada em Cristo e a cruz de Cristo. É porque ele está trazendo aos coríntios a lembrança de que eles receberam aquilo que era central e que era essencial. E é uma advertência. Se a igreja de Corinto ela tinha os seus problemas e já foram sinalizados no capítulo 1, depois eles vão retornar no decorrer da carta para destrinchá-los em cada um deles, mas é preciso para entender como igreja que a nossa função, o nosso entendimento, a transmissão da mensagem, ele está centralizado em Cristo. Em Cristo Jesus. A pregação ela não é muito diferenciada, e Paulo vai enfatizar aqui justamente a necessidade que ele teve em manter o ensino nesse parênteses, dentro desse escopo, só o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é a verdade essencial da salvação. É no sacrifício que ele oferece a sua vida por nós. Ali no sacrifício está a satisfação dada pelos nossos pecados. Através do sacrifício nós temos a justificação. Através do sacrifício os méritos de Cristo são imputados a nós como seus servos para ganharmos direito à salvação. É o sacrifício que exige, que dá mudança. O nosso calendário, apesar de ser dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, a história da salvação ela é dividida em antes da cruz e depois da cruz. Tudo o que acontece tem o ponto culminante na cruz. O sacrifício ele é central. E é interessante como as pessoas elas se esquecem disso. Elas se lembram de Jesus Cristo. Há muita gente querendo saber de Jesus, dizer que ele é um grande profeta, mas fogem da questão do sacrifício. O entendimento ele se distancia. Porque se eu pudesse salvar a mim mesmo, para que seria necessário Jesus morrer na cruz? Por que ele teria que morrer se fazer uma audição em nosso lugar? Por que ele teve que ser entregue? Porque nós vimos nos evangelhos, quando vamos chegando lá no texto, próximo à crucificação, nós vemos Jesus Cristo orando no Getsemane, dizendo: Pai, se possível, passa por mim esse cálice, mostrando um estado de extrema angústia. Porque a cruz, ela era essencial. Se não fosse essencial, ele não teria morrido. E se nós não dependêssemos dela, nós podíamos salvar nós mesmos, mas a cruz ela vai nos mostrar tudo, desde o amor total de Cristo por nós, a ponto de entregar a sua própria vida, e a nossa miséria, a ponto de que o nosso Redentor teve que sofrer a pior morte que existia naquele tempo para poder nos salvar. Então ele vai mostrar o bom e o ruim, e como o próprio apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, para alguns a cruz, essa mensagem do Evangelho, é
perfume de vida para a vida, mas para alguns é perfume de morte para a morte. E assim como a palavra é apontada como espada de dois gumes, os escritos, especialmente a carta aos Hebreus, a cruz ela vai trazer uma mensagem também com um corte em dois lados. Ela tanto a mensagem de salvação para aqueles que creem, mas ela demonstra também uma mensagem de condenação para aqueles que desprezam este sacrifício. Então, Paulo ele fala da cruz, fala dessa necessidade no capítulo 1, mas aqui no capítulo 2, ele finaliza isso nesses primeiros 5 versículos, justamente nos falando sobre a pregação dele, o testemunho que ele deu na igreja de Corinto, voltando do assunto geral a respeito da cruz, um ajuste teológico, vamos dizer assim, para uma lembrança particular de Paulo com os irmãos em Corinto. Ele diz: vocês se lembram, quando ele começa a falar, no versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está evocando uma lembrança, um acontecimento, algo que era comum e conhecido dos irmãos. Então, nós falarmos sobre alguma coisa que aconteceu, ele é informativo, mas nós lembrarmos aquilo que nós participamos é uma chamada à consciência. Então, mais do que as palavras de autoridade do apóstolo, ele chama aqui também a consciência dos coríntios, a tudo aquilo que eles já viram e já ouviram, e por que foi feito daquele jeito. E por isso eu gosto muito quando Paulo vem tratando desses assuntos aqui em 1 Coríntios, porque ele traz a lume, traz aqui a nossa percepção, algumas coisas que nós deveríamos buscar como povo de Deus, na transmissão da palavra, nos nossos cultos, na pregação, mas muitas vezes passam desapercebidos. Ao primeiro, Paulo vai chamar a atenção, justamente o versículo 1 que eu acabei de lembrar aos irmãos, recitar aos irmãos. Ele diz: quando eu fui ter convosco, com a alusão clara à viagem de Paulo a Corinto, quando ele chega ali pregando o Evangelho. Paulo chega em Corinto, logo depois de passar por Atenas. Ele começa lá em Filipos, Tessalônica, Bereia, e a perseguição dos judeus era mandando para longe, os seus colaboradores têm que pegar Paulo, e meio que na marra, porque Paulo era teimoso, o pessoal queria matar ele, mas ele não queria fugir. Queria matar ele, ele queria ficar lá, queria conversar, o pessoal tinha que agarrar ele e dizer: você não vai conversar com ninguém, vocês vão tacar a pedra em você, e mandaram ele: você vai seguir viagem, espera a gente em Atenas. Lá é uma cidade assim, não vai ter judeu em Atenas para perturbar. Atenas é uma cidade muito mais pagã, muito mais afastada dessas questões religiosas dos judeus, então lá você vai estar seguro. E Paulo ali prega diante dos sábios, dos filósofos da época, falando sobre o Deus desconhecido. Por quê? Porque o coração dele estava apertado diante da incredulidade do povo. Então ele vai, e no meio dos filósofos, no meio dos pensadores, faça como os filósofos, faça como os pensadores. E nós vemos ali justamente Paulo apresentando todo o seu discurso ali. Ele começa pegando um ponto comum: olha, eu estava passeando, eu vejo que vocês são muito religiosos. Então isso é retórica, que é chamada, é um discurso para atrair a atenção dos seus ouvintes. Então ele atrai a atenção, depois ele introduz o assunto com um conhecido deles, então fala do altar que eles tinham, que estava registrado como Deus desconhecido, e dali ele vai e entra com o Evangelho, mas seu coração se aperta, porque quando eles entendem com clareza que ele está falando de ressurreição dos mortos, aí eles desprezam a mensagem e falam: não, quanto a isso, nós ouvimos você numa outra hora, não quero saber dessas coisas. É porque Paulo, quando começou a pregar, ele falava de Jesus e a ressurreição. As palavras soavam para ele como se fossem dois deuses, um Deus e uma deusa, um casal de deuses. Então eles dizem: que Deus é esse que ele está falando? Mas quando ele falou que era o Messias e queria ressuscitar as pessoas dos mortos, ele disse: esse negócio de ressuscitar os mortos não funciona para a gente. Porque o pensamento grego é que o espírito é mau, ou melhor, o corpo é mau e o espírito é bom. Então, para eles, quando morre, o espírito sai do corpo, ele está se libertando da maldade. Então, quando falou de voltar o espírito para dentro do corpo, ele diz: não, isso para mim não faz nenhum sentido. Então, Paulo já tinha experimentado que é usar toda a retórica da palavra para tentar convencer as pessoas, e a experiência foi negativa. Apesar de alguns ainda
acreditarem e se converterem àqueles. Mas ele chega em Corinto e ele usa uma estratégia completamente diferente. Corinto, como a gente já falou, é uma cidade, capital, central em toda aquela região, tinha 2 portos, e era aquilo que Paulo mais gostava. Ele escolhia cidades assim. Às vezes a gente fala do Evangelho, das coisas de Deus, e pensa como alguns, vamos fazer as coisas espirituais, e acha que ser espiritual exclui você pensar e você planejar. Paulo era meticuloso no seu planejamento. Ele sempre procurava cidades que eram capitais de província, porque tinha 2 coisas ali. Primeiro, ele iria cumprir o mandamento de Jesus, que era procurar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então só cidades maiores tinham sinagogas organizadas, onde ele podia procurar os judeus primeiro. E segundo, numa capital havia trânsito, então ele implantando a congregação ali, as pessoas que circulam na região e vão passar pela capital naturalmente iriam ter contato com o Evangelho, e dali o Evangelho ia ser difundido. Então é muito mais fácil da capital o Evangelho chegar nas cidades do interior mais próximas, do que se você implantar na cidade do interior e esse Evangelho conseguir chegar numa capital. Então é uma questão de pensando no Evangelho de forma planejada. Isso não impede que algumas vezes ele tentou ir para um lugar, mas o Espírito Santo não deixou. E aí ele foi sábio, ouviu o Espírito e deixar-se levar pelo Espírito para a direção que o Espírito estava levando. Mas ele chega em Corinto com tudo isso que ele queria, uma cidade de província e tudo mais, todos os requisitos que estavam no seu planejamento, só que ele resolve anunciar a Deus, mas ele não usa a sabedoria de palavra, como é citado no texto mais à frente. Ele diz: eu não fiz ostentação de linguagem. Vocês sabem o que é ostentação, né? O que é ostentação? E aí, o que é que vem à mente quando você fala ostentar? Falar difícil, o que mais? Só o ostentar, sem tirar o linguagem, né? Ostentar seria o quê? Se aparecer com coisas que nem tem, quer mostrar que tem. É fazer figura, se aparecer, no popular, né? O sujeito quer se aparecer, faz igual pavão, e aí quer que todo mundo veja, todo mundo olhe para ele. É um pouco de insegurança, alguns dizem, baixa autoestima, que quer que todos os olhares estejam voltados para cima. Então Paulo, quando ele fala de ostentação de linguagem, ele fala de um tipo de linguagem que chama a atenção. E é interessante como as pessoas observam isso. A pessoa chega em algum lugar falando difícil, falando complicado, para querer parecer ali que ele tem todo um. E eu já contei aqui o caso com os irmãos, a vez que na reunião, um advogado lá, no meio de um monte de pastores, ele resolveu pegar a Bíblia, né, para poder falar para os pastores. E ele começou com uma linguagem justamente assim, de ostentação e tal, e de repente ele estava ali que não saía nada da boca dele. Ostentação, ela pode embelezar, mas ela não traz conteúdo. Há muitas pessoas que inventam e colocam palavras difíceis para tentar fazer as pessoas dar atenção. Dizer: nossa, como aquele fulano fala difícil, como ele fala complicado. Não deve ser muito inteligente. E às vezes a gente até é enganado por isso. Mas a ostentação de linguagem, não só assim, mas no contexto de Paulo ali, em territórios romanos, dentro de uma cultura grega, que era uma cultura da filosofia, a ostentação de linguagem não era só falar difícil, mas utilizar as palavras era quase como recitar poesia. A gente vê o que é interessante na poesia. É que as palavras elas vão se encaixando, elas têm um ritmo, elas têm uma velocidade, elas têm uma rima. Diferente da poesia assim, mais moderna, né? Tem umas poesias que nem rima tem. A gente gosta da poesia, aquela poesia antiga que vai rimando e aquilo vai se desenvolvendo. A verdadeira poesia ela tem uma rima, que a rima ela não é de uma frase para outra. A rima chamada rima rica, na poesia mais antiga, era sempre assim. A primeira frase ela rimava com a terceira, não com a segunda. E a segunda frase rima com a quarta, não com a terceira. Então, pulando uma frase que as rimas iam se repetindo. Então, isso mostrava uma meticulosidade para escrever. Então, tudo era falado milimetricamente. Eu confesso que esse tipo de linguagem me lembra muito. É uma admiração que eu tenho dos pregadores norte-americanos. O modelo nosso de pregação, ele segue um pouco isso dos nossos seminários, que as nossas pregações, elas são ensinadas a ser feitas escritas. Então, nós escrevemos tudo, palavra por palavra. Eu aprendi a fazer isso, mas só usei no seminário. Eu entrei num outro sistema
completamente diferente. Mas o objetivo de escrever é você escrever e reescrever e encaixar as palavras. Então, a repetição, a ênfase, quando você fala mais alto, a entonação, tudo isso era para ser meticulosamente planejado. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, no nosso meio, do pregador conhecido, que é o reverendo Emílio Garofalo, pastor lá em Brasília, se não me engano, a igreja CPA, que ele é desses que ele escreve e lê o seu sermão. Mas ele faz isso de forma metódica e eu acho assim, eu escuto ele às vezes só para ver como ele fala, né? Porque ele é metódico, o que ele fala, ele parece poesia, é como se fosse uma narração, sabe, aquela narração de um filme, de uma época assim, que as palavras vão se encaixando e vão crescendo, o negócio vai chegando até um ápice, onde tudo aquilo vai nos envolvendo. Então isso é uma ostentação de linguagem, em certo sentido. E era comum no tempo do Paulo as pessoas fazerem esse tipo de ostentação. Hoje, aplicando, nós temos entre nós, no meio cristão, um outro tipo de ostentação, que é muito conhecido, são aquela ostentação das pessoas que querem parecer mais espirituais. E você nunca viu ali um pregador que tem alguns trejeitos que são extremamente copiados? Se você olhar assim, eu vou citar alguns só para exemplo, né? Não é assim uma crítica, cada um, eu sou mais crítico da teologia do que da forma em si. Mas, por exemplo, se você for na televisão e assistir um programa da Universal, por exemplo, você vai reparar que a maioria dos pastores dele, eles imitam um pouco a voz do Edir Macedo. Sabe o que Edir Macedo fala com uma vozinha mais fina assim, aí fala assim, então a maioria deles, você vai encontrar muitos, eles vão usar a mesma entonação de voz, e se você reparar com calma, você vai ver que eles costumeiramente ficam com a mão assim, eles vão falando com a mão assim, meio retorcida, né? Em pesquisa a gente descobre que o Edir Macedo, acho que ele teve algum tipo de reumatismo, então ele tem um problema nas mãos, então quando ele fala, a mão dele é um pouco retorcida assim, que é uma questão de saúde que ele teve. Mas muitas vezes os pregadores deles, eles imitam até mesmo o gesto da mão também. Assim como você chega no ambiente pentecostal, o pessoal tem aquele costume de falar com aquela respiração meio ofegante, meio soprando no microfone, né? Isso é uma forma de imitação. O pessoal não falava assim. Eu me lembro de um colega do seminário, ele comentava que estava andando na rua em Brasília e de repente ele encontrou um amigo dele, ele fala assim, na época a gente falava melhor, né? O amigo dele assim, bem moreno, sabe? Negro mesmo, grande, forte, assim. E de repente ele se encontrou com ele, se chamava Rinaldo. E ele, fulano, que bom encontrar você. Disse que o colega dele veio lá para cá falando assim, Rinaldo, que bom ver você. Parou e disse, brother, que voz é essa? Não, é que eu sou pastor da Universal. Isso eu posso contar que é um fato verídico. Mas eu citei esses dois exemplos porque eles são mais enfáticos, mas nós encontramos muitas pessoas que ficam atrás desses exemplos. Em todos os âmbitos, em todas as áreas, sempre há alguém ícone em que as pessoas tentam imitar. Você se espelhar em alguém, se inspirar em alguém é bom. Agora a gente tem que tomar cuidado para não querer imitar. E a imitação chega ao ponto que hoje tem gente por aí que está usando o ChatGPT para criar uma pregação. Isso é porque não, quer achar umas palavras bonitas, tá? Então chega lá, ChatGPT, faça uma pregação sobre isso. Isso está acontecendo. Tudo isso é o que? A preocupação com a ostentação de linguagem. Então Paulo, quando ele fala que não procurou ter ostentação de linguagem, ele está dizendo o quê? Que ele está dizendo que ele não procurou artifícios humanos. Ele não está tentando fazer as coisas que agradam, que chamem a atenção, que traiam a multidão, que prendam as pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com o que na teologia é chamado de pragmatismo. Pragmatismo é aquele negócio de fazer aquilo que dá certo. E você pode encontrar, talvez você encontre na internet, nas suas redes sociais, se você vai rodando nas redes sociais e vê muitos vídeos sobre religião, sobre pregações e outras coisas, de repente aparece para você meio que uma propaganda, é algo impulsionado, pago para aparecer para você. O pessoal dizendo, as igrejas estão fazendo isso, olha, é uma propaganda para pastores, é tipo assim, estão fazendo isso e está enchendo a igreja, então vamos fazer também. Isso é pragmatismo.
As pessoas estão fazendo, elas fazem igrejas. De repente alguém inventou de pintar as paredes da igreja de preto, para poder colocar um jogo de luz, e vários pastores estão pintando as paredes de preto, porque é a hora da moda. Aí uns começam a falar em inglês, e agora tem várias igrejas que se intitulam churches. Church é igreja em inglês. E eles chamam de church, está no Brasil, mas eles se recusam a falar igreja. Tem alguns que estão vendo que onde é oferecido milagres ou libertação espiritual, as pessoas são atraídas, então logo eles colocam isso no cardápio da sua congregação. Isso é pragmatismo, isso é ostentação ao qual Paulo está combatendo. Então a primeira coisa, ele não procurou meios que atraem os homens. Ele não tentou fazer aquilo que parece dar certo. Mas, versículo 2, ele decidiu saber entre vós nada senão a Cristo e Jesus Cristo crucificado. Então a mensagem foi simplificada, é Jesus e Jesus crucificado. Porque desde o primeiro século, que ali Corinto provavelmente foi escrito aí entre o ano 50 e o ano 70 do primeiro século, já existia no meio do povo as pessoas que tinham vergonha da cruz. Assim como hoje as pessoas muitas vezes têm vergonha de Jesus, que fala sobre castigo e condenação. Na arqueologia já foi encontrado artefatos do primeiro século, pinturas, o pessoal fala como se fossem pinturas rupestres dentro de cavernas ou em cemitérios de sacrifícios, onde o pessoal pegou e pintou assim um desenho na parede de uma cruz com um homem pregado nela, só que a cabeça do homem foi desenhada como a cabeça de um burro, porque era aquilo que era falado contra os cristãos. Eles seguem um burro que se deixou morrer numa cruz, porque a cruz era vergonha. E apesar daqueles que por sim ou por não tentam negar, eu não acho que seja consciente, talvez possa ser inconsciente, mas não deixa de ser contraditório ou contra o Evangelho a música, como por exemplo a música do Raul Seixas, quando ele fala de herói, né? Que eu não sou besta para tirar onda de herói, e logo depois ele fala, Deus me livre, eu tenho medo, Deus me livre foi tão cedo de morrer pendurado na cruz, que é a frase final justamente para depois ele entrar cantando, eu não sou besta para tirar onda de herói. Está ali a sátira, está ali a condenação contra o Evangelho, justamente o que Paulo fala aqui, quando ele diz que não deixou, não quis saber outra coisa, senão a Jesus Cristo crucificado, era essa ênfase de que o cristão ele não pode se envergonhar da cruz, como alguns já se envergonhavam e continuam se envergonhando. Então a cruz, ela é vergonha, conforme nós lemos no capítulo 1, escândalo para judeus, loucura para os gentios. Então, aquele que queria andar bem entre os judeus não queria falar da cruz. Aquele que queria ser considerado uma pessoa sensata, sábia entre os gentios, ele não queria falar da cruz. Mas Paulo faz questão de enfatizar que não há evangelho sem cruz. E, para mim, o grande ápice, o ensinamento vem justamente nisso. Ele está nos mostrando como o evangelho ele deve ser pregado. Acompanhe mais uma vez, versículo 3. Ele lembra como ele chegou, diz: foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Corinto, assim como em Gálatas, Paulo relata as dificuldades que ele teve, tanto de viagem, quanto também dificuldades de saúde. A saúde de Paulo não era muito boa, apesar de todo o esforço que ele fazia. Mas, quando ele enfatiza fraqueza, temor e tremor, ele está enfatizando também que ele chegou lá, diante de Deus, querendo deixar Deus agir. E vem um negócio: quantas vezes a gente tenta agir no lugar de Deus no nosso dia a dia? A gente acha que tem que organizar, tem que dar uma ajudinha, um empurrãozinho, para que Deus possa fazer as coisas. Eu acho muito interessante, porque Paulo ele chama essa atenção: fraqueza, temor e grande tremor. E eu me lembro, que eu não consegui achar mais a coisa da internet dos antigamente, sabe? Você vai trocando de computador, e como o computador que eu tenho hoje, ele acabou corrompendo o HD, então tem alguns arquivos que eu não consegui encontrar, ainda tenho esperança de conseguir, mas não consegui encontrar, que era, antigamente na internet tinha uns blogs,
talvez não seja da época de vocês, da época lá dos dinossauros da internet, em que você não tinha assim tanta vídeo, porque a internet era lenta, né? Só sabe isso quem já entrou na internet com um modem de escada que fazia aqueles barulhinhos, e a foto era carregada com câmera lenta. Então, você ia procurar um conteúdo, ele era escrito. E um blog, um pastor, ele faz uma paráfrase, falando sobre o apóstolo Paulo, como se fosse nos dias de hoje, e ele apresenta um currículo. Ele diz: olha, imagine se na sua igreja chegasse um pastor com esse currículo, se a liderança da sua igreja ia aceitar esse pastor. Ele começa lá o currículo todo, e depois ele diz: provavelmente os líderes estariam dizendo: não, nós não queremos nada com esse homem. Esse homem é problemático. E aí depois ele diz: pois o que eu acabei de descrever para vocês é o currículo do apóstolo Paulo. Preso, perseguido, apedrejado, com os problemas físicos, problemas de saúde, com as suas questões, a dureza de corrigir os irmãos, mas também enfatizando essa questão da fraqueza, do temor e grande temor, a simplicidade que ele buscava falar. Porque muitas vezes a gente está esperando pregadores de grande eloquência, que falam bonito, etc. e tudo mais. A gente está esperando que a gente consiga convencer. A gente pensa lá nas pessoas e diz: ah, não, porque o pastor, porque o irmão fulano tem que ir atrás das ovelhas perdidas. Todo mundo gosta dessa frase, atrás das ovelhas perdidas, né? Mas ninguém quer ir atrás das ovelhas perdidas. Ele quer que os outros vão atrás das ovelhas perdidas. E Paulo, quando ele fala de fraqueza, tremor e grande temor, ele está falando de deixar Deus agir, que é o grande problema do nosso dia a dia hoje. As pessoas, elas estão se colocando no lugar de Deus, e elas exigem aquilo que Deus nunca exigiu. Nós temos um grande número de pessoas chamadas desigrejados, que muitas vezes se afastam das igrejas por causa de decepções pessoais, por conta de problemas e exigências que não estão na palavra de Deus, mas que são colocadas. O versículo 4 sempre dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse aqui é justamente a transição principal que eu considero no texto. Fraqueza, temor e grande temor, sem linguagem persuasiva. Alguns tradutores, eles vão tentar apresentar uma tradução alternativa, onde o persuasivo não seria aí o pronome, ele não daria sentido à linguagem. A linguagem persuasiva, mas seria traduzido como um substantivo. Persuasão e sabedoria. Ele não andou entre eles com persuasão e sabedoria. Ambos os sentidos, eles não alteram o entendimento do texto, mas é comum entre a maioria, tanto é que é o que está na nossa Bíblia, a linguagem persuasiva. Linguagem persuasiva é aquela pessoa que conversa com você, ele consegue lhe convencer. E assim, depois de um certo tempo de estudo e treinamento, é algo que não é muito difícil de ser feito, mas as pessoas acham que não. A gente tem muita gente por aí pregando, dizendo pregando o Evangelho, mas o que eles têm são técnicas de manipulação de massa, técnicas de hipnotismo coletivo e técnicas de persuasão, e até mesmo, como alguns têm denunciado, gente que assim, não é gente tradicional como a gente, mas já estão denunciando, o pessoal está usando até programação neurolinguística nas igrejas para convencer as pessoas. Então, com um pouquinho de treinamento você faz isso. Em alguns lugares você faz um curso de praticamente um sábado e você aprende as técnicas básicas de hipnotismo, e você consegue dobrar as pessoas muito facilmente. É claro que os lugares sérios, eles não dão esse curso para qualquer um, mas sempre existe um dissidente aí que vai ensinar essas coisas. E sempre tem aqueles que aprendem olhando os outros, ele não sabe na verdade o que está fazendo. Tem muito crente que ele está achando que ele tem o poder do Espírito Santo, mas o que ele aprendeu foi persuasão de linguagem. E é disso que Paulo está falando aqui. Eu não usei com vocês. Eu, quando fui falar, eu não convenci vocês. Eu não estou aqui com um discurso bonito, que eu vou enrolando vocês e tal, e daqui a pouco está todo mundo fazendo o que eu quero. E aqui que abre a minha mente quando eu penso sobre Paulo pregando, ele tinha todo o conhecimento para isso. Ele era fariseu do mais alto cargo, ele teve o maior professor da época,
estudou aos pés de Gamaliel. Seria o enfatizar de hoje, de repente aparece alguém e fala, é porque o fulano fez doutorado em Harvard. Já ouviu falar isso? Já apareceu um monte de gente dizendo que tinha doutorado em Harvard e depois descobriu que não era nada. Mas é esse peso. Alguém fala, doutorado em Harvard, era esse peso que tinha como falar. Foi discípulo de Gamaliel. E Paulo era este homem. Então ele tinha todo o conhecimento, ele tinha todo o arcabouço. Mas ele fez algo que eu considero como algo essencial para nós tratarmos do Evangelho. Que é o seguinte, o Evangelho ele é simples. E a pregação do Evangelho, como a palavra de Deus, ele é uma espada de dois gumes. Só que a gente não pega o significado. Espada de dois gumes quer dizer que dois fios, aquela que corta de um lado e corta do outro. As espadas medievais, a espada romana, chamada gladius, elas cortam dos dois lados. É diferente daquela espada japonesa que aparece nos filmes, que só corta de um lado. Mas o que é que significa uma espada de dois gumes? É que ela corta nos dois sentidos. Ela tem várias utilidades na guerra, o fio demora mais, ele pode virar a espada, mas qualquer lado que ela pegar, ela corta. E no sentido dos dois lados é que a palavra de Deus é para a salvação daqueles que creem, mas é para a condenação daqueles que não creem. E nós nos esquecemos disso quando pregamos a palavra. Então Paulo vai despertar aqui justamente para lembrar os coríntios disso aqui. E para nos lembrar também, lembra que eu falei, o Coríntios traz muita coisa que é essencial para nós entendermos tudo. Então, aí me lembra a história que é atribuída aos presbíteros da igreja, que foi a igreja de Charles Spurgeon, o grande avivalista da Inglaterra, ali do século XVII, se não me engano, 17 e 18. Diz que um pastor novo chegou lá. Spurgeon era uma igreja batista. A igreja batista de origem, ela não é uma igreja de origem como calvinista, como nós. Então, e o pregador ele foi lá pregar e pregou, e no final do sermão ele fez um apelo. Eu não sei se vocês são familiarizados, mas na doutrina reformada não é costumeiro nós fazermos apelo. Apelo é algo da doutrina arminiana, mais no movimento pentecostal, não no movimento reformado. E aí vem a história de Charles Spurgeon por quê? E aí ele fez o apelo, e algumas pessoas foram tal. Aí depois, no outro dia, reunião com o conselho da igreja. E aí aqueles velhos presbíteros, já cabeça branca, experientes, eles chegaram assim e falaram para aquele novato, pastor novato: reverendo, no tempo do senhor Spurgeon, nós não tínhamos esse negócio de apelo aqui na igreja. O senhor Spurgeon, ele fazia o sermão e dizia: se algum de vocês se sentir tocado, vocês têm liberdade para me procurar a qualquer momento. Amanhã eu estou no meu gabinete. O relato é que as pessoas iam às dezenas ao seu gabinete na segunda-feira por causa daquilo que ouviram no domingo à noite na pregação. E aí o pastor tentou responder como o jovem costuma responder diante da experiência, querendo ser arrojado, e disse: não, mas é que eu prefiro malhar o ferro enquanto ele ainda está quente. E o mais ancião daqueles presbíteros se vira para ele e fala: senhor Spurgeon, diria novamente, se foi o Espírito Santo que esquentou, ainda na segunda-feira estaria quente. E quando eu leio Paulo aqui aos Coríntios, me lembra isso porque muitas vezes nós tentamos alcançar a conversão das pessoas através da nossa persuasão, da nossa insistência. Nós tentamos criar um ambiente favorável, nós forçamos, nós instigamos, a gente cerca a pessoa, tentando rebater até que ela aceite. Eu já vi muito isso e já encontrei para evangelizar muitas pessoas que tinham asco do evangelho por causa de grupos religiosos que vivem insistindo que você tem que aceitar Jesus e tem que ser agora, e tem que ser agora, e tem que ser agora, e não tem nenhum. E não sabem que a pessoa está querendo sair dessa situação. Mas o que acontece com esses grupos é que eles barateiam o evangelho. Ou você nunca ouviu alguém dizer: Jesus está chorando por você, olha, Ele está lá ansiando para que você venha se encontrar com Ele. Seria a alegria extrema do Senhor se você entregasse a sua vida agora. Esse tipo de discurso, ele é um discurso muito bonito, muito agradável, demonstra uma situação muito amorosa, mas nós barateamos o evangelho.
Porque não é Cristo que precisa de nós, somos nós que precisamos de Cristo. E o que Paulo destaca aqui é uma pregação do Evangelho em que ela não faz o homem tentar se convencer. Isso foi algo que foi difundido nos séculos passados por um homem chamado Charles Finney, que, para desgosto de quem é presbiteriano, assim, bem convicto, ele saiu da igreja presbiteriana. Foi uma fraqueza o pessoal está ordenado aqui do mundo. Que Spurgeon, ele tinha o convencimento, do ponto de vista sempre pelagiano, de que nós temos parte na nossa salvação. Então, se o ser humano tem alguma parte na salvação, então qualquer esforço que eu faça para fazer o ser humano aceitar, ele é válido, porque eu tenho que convencer o sujeito a fazer a parte dele, para que o Espírito possa tocar. Só que quando nós acreditamos, como não somos sempre pelagianos, a gente acredita que a salvação é em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, conforme Paulo fala, Jesus crucificado e só Jesus crucificado. A gente sabe que não é de nós, é dele. Então, na pregação, a gente precisa deixar espaço para que ele age. Então, por isso, muitas vezes nós nos perdemos, porque a pessoa vai chegar à igreja, ela vai ouvir a mensagem, nós precisamos acolhê-la, oferecer o ambiente, mas eu não posso forçar o convencimento sobre as pessoas. É preciso deixar um tempo. Por quê? Porque no forçar o convencimento, há muitas falsas conversões na igreja, a ponto de alguns pregadores mundialmente conhecidos estarem repetindo uma frase que, se não me engano, atribuída ao reverendo Paul Washer, que hoje, muitas vezes, nós estamos precisando evangelizar os membros da igreja, mais uma vez. Porque há muitas pessoas que acreditaram na cultura do reverendo Paul Washer, que no momento que ele levantou a mão, foi na frente e repetiu uma oração, ele está salvo. Mas ele não criou um relacionamento com Deus. Há muita gente baseando a sua salvação em um momento que ele não tem convicção e nunca correspondeu àquele momento. É triste, nós vemos cultos nas praças de alguns grupos religiosos, e ele vai pregar, e toda vez que tem um culto na praça, qual a figura que sempre aparece na praça? Vocês sabem, vocês já viram. Sempre tem um bêbado. E aí, quando você faz o apelo, o bêbado vai para frente. E eu não sei se eu fico com raiva, ou eu tenho pena dos irmãos, que eles vão lá e seguram o bêbado, e oram pelo bêbado, e ele diz que aceita Jesus. Fica todo mundo, agora é irmão, mas no outro dia eu encontro ele no meio da rua, o bêbado caindo no chão do mesmo jeito. Por quê? Baratear a gente. Porque o pessoal não está seguindo a orientação de Paulo. Não usar persuasão de linguagem e sabedoria para tentar convencer, mas falar do Evangelho, deixar que as pessoas se ofendam com o Evangelho, porque aquele que é salvo, ele vai compreender, assim como ele diz no capítulo anterior: escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O poder de Deus, ele vai se manifestar através desse entendimento. Por isso, Paulo diz: não em persuasão de linguagem, versículo 4, nem em sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O verdadeiro poder está na transformação real daquele que realmente conhece o Senhor. Esse é o poder do Espírito Santo, essa é a confirmação. E quanto menos persuasão humana usar, mais claramente o Espírito Santo vai nos mostrar isso. Mas quando eu uso persuasão demais, convencimento demais, forçação demais, eu não sei o que é realmente o poder do Espírito Santo e o que é conveniência da parte daqueles que têm ouvido a mensagem do Evangelho. Então, o que é que Paulo nos chama? A pregação, ela tem que simplificar o Evangelho. Por quê? Porque ele tem que deixar o espaço da escolha para aqueles que realmente entenderam a mensagem e para aqueles que não entenderam. Porque quando você prega, quando diz que ela nunca volta vazia, não quer dizer que todo mundo se converte. Mas a palavra não voltar vazia quer dizer que ela salva alguns, mas condena outros. E a condenação faz parte da pregação do Evangelho também. E a gente só vai entender isso quando nós não usarmos persuasão, não usarmos sabedoria, tentando convencer, não as pessoas. Mas, em
embate sincero. Nós apresentarmos o plano de salvação e deixarmos. E aí, você vai aceitar ou não? Eu não posso perguntar para as pessoas: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Eu posso falar do Evangelho dizendo: e aí, você quer ou não? Só tem duas respostas. Não tem mais ou menos. Se você disser depois, você está dizendo não agora. Então não. Porque as pessoas elas têm que assumir também a sua responsabilidade. Se você não quer agora, diga que não quer agora. Você está dizendo não. Seja responsável por você. Se você aceita, Deus sim. Agora não adianta dizer sim e depois não corresponder. Não adianta dizer sim, eu aceito Jesus, mas não abandonar a sua velha vida. Não adianta dizer sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas continuar fazendo as coisas que desagradam a Deus, dizendo que não tem nada a ver. A mensagem ela tem que ser simples para que a resposta ela seja simples e clara, sem mais ou menos, porque a palavra diz, no próprio Senhor Jesus diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso, ele é do maligno. Você já ouviu aquela história do muro? Que o sujeito está em cima do muro, e tem um anjo lá que fica falando: vem para cá, vem para cá, vem para cá. É ilustrativo, só não basta a parte do vem para cá, que fica parecendo um negócio para menina. Vem para cá. E aí ele fica lá, e o diabo lá do outro lado, o capeta lá do outro lado, parado. E ele fica indignado, se vira para o outro lado assim e fala: por que você não me chama também? Ele fala: não, é porque o muro é meu. Então não tem que chamar você, você já está comigo. A ilustração é excelente, então nós precisamos lembrar isso. E aí ele fecha no versículo 5, justamente mostrando isso aí, O que é que ele diz no 5? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu gosto muito de estudar a palavra com interação, Eu espero que o andar aqui vocês voltem a perguntar. Parou de perguntar nos últimos dias, não estou gostando disso. Eu gosto de pergunta. Eu gosto de responder pergunta, porque quem pergunta está interessado em alguma coisa. Então é essa interação, estamos falando, estamos explicando. Mas muitas vezes há alguns líderes que não têm essa mesma facilidade. Isso gera uma dificuldade. E aí eu luto com um negócio que tem me acontecido nos lugares que a gente passa um tempo e depois sai. O pastor passa um tempo e depois ele sai eventualmente. São algumas pessoas que me ligam muitas vezes, eu tenho que gastar um tempo danado aconselhando, porque eles ficam: mas o outro pastor não é assim, ele não responde as perguntas, não sei o que, não faz desse jeito, e tipo assim, fica comparando. Eu falo: meu irmão, é o pastor que tem com você agora, aproveita o que ele tem de bom. Por quê? Porque nunca é o meu objetivo usar de inteligência, de sabedoria, alguma coisa para persuadir as pessoas. Na verdade, eu faço um esforço danado para não conseguir persuadir ninguém. A fala é para poder colocar dúvida no seu coração, não é para convencer você a fazer alguma coisa. Tanto é que quem já me procurou para aconselhamento sabe, não adianta vir para mim perguntando o que é que eu faço. Eu não vou responder. Eu não vou dizer para você o que é que você tem que fazer. Porque tem muita gente, muito cristão, que ele procura a liderança para saber: eu posso fazer isso ou não posso? Não tem posso ou não posso. A questão é você olhar as consequências e tomar a sua decisão. Vou explicar: a consequência dessa decisão é isso, a consequência dessa decisão é isso. Agora você toma a decisão e assume as consequências. Eu não quero ser o convencedor de ninguém. Eu não quero ninguém andando atrás de mim como um robôzinho e apontando assim: vai para aqui, vai para lá, vai para lá. Eu espero que a gente possa desenvolver um relacionamento pastoral onde a igreja, os irmãos levem a sério os meus conselhos. Quando apontar: olha, é melhor você fazer desse jeito. Tenha maturidade para entender que às vezes eu estou dando um conselho que eu sei o que vai acontecer lá na frente. Então você não percebeu, mas eu já vi. Essa percepção, mas não de que eu sou inerrante ou infalível, porque isso acontece com muitos líderes querendo ser inerrantes ou infalíveis. Mas o que acontece com esses líderes muitas vezes em igrejas? Quando ele sai, ele carrega todo mundo com ele. Você já viu alguém assim na igreja? Uma briga lá, o pastor sai da igreja, sai todo mundo atrás dele. Isso é o que? Isso é o que Paulo está combatendo aqui no versículo 5.
para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Por que ele está falando isso? Nós vimos no capítulo 1. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, isso era o quê? Era fé apoiada em sabedoria humana. Por isso que ele está batendo na cruz mais uma vez, dizendo no seu discurso que a nossa fé não pode ser baseada em sabedoria humana. Que na nossa frente seja o melhor pregador que nós conhecemos, ou o pior que nós já vimos. Nós ouçamos como palavra de Deus, conferindo na palavra de Deus, se ele está dentro da palavra de Deus. Que a autoridade é da palavra e não nossa. Não é porque eu quero um grande pregador que ele é inerrante. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Talvez você tenha visto nas suas redes sociais um vídeo que o pessoal difundiu muito, as brincadeiras de crente que o pessoal está falando. Fala, no dia que o pastor me convidou para poder pregar a primeira vez na igreja. É um vídeo que passa bem na frente da igreja, assim, está o louvor, e tem Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos sentado no primeiro banco da igreja. E o pessoal nem vê o negócio, que bem no meio dele tem o reverendo Samuel Vitalino, que é o pastor da igreja lá nos Estados Unidos, em Tampa, onde o reverendo Nicodemos está trabalhando, que é outro ícone também, mas bem mais desconhecido nas redes sociais. E aí aquela brincadeira, na hora que eu vou pregar, o tanto de gente que tem me olhando. O pessoal já me falou que quando eu peço alguém para poder dar um estudo, o pessoal não gosta que eu venha no estudo, O pessoal fica com medo. Mas a gente não pode basear em sabedoria, seja, vamos dizer, nesse contexto, o reverendo Augusto Nicodemos que esteja à frente, ou seja, o irmãozinho João lá, que não tem um ensino médio completo. Quando você está pregando a palavra, se é a palavra de Deus. Por isso que os seminários, os professores falam para a gente, quando alguém está pregando a palavra, pode ser o vaso do barro que estiver lá em cima. Ela é a palavra de Deus. A gente tem que estar conferindo. Então, a gente vai conferir o irmão quando ele está pregando, se aquilo que ele está falando está na palavra, E do mesmo jeito, a gente tem que conferir se o grande pregador, aquilo que ele está falando, também está na palavra. Porque às vezes o grande pregador também diz alguma coisa que não está bem lá. Às vezes ele vai falando, ele se empolga ali, ele é humano também, ele pode errar. Aí sai alguma coisa, sai alguma brincadeira que a gente tem que dizer, opa, peraí, isso aí não está na palavra, Justamente a gente vai lembrando que a gente precisa ter conhecimento da palavra, para que a nossa fé se baseie no Senhor, no poder de Deus. Essa semana, eu estava assistindo, que apareceu no Netflix, eu gosto de assistir essas coisas, Eu assisti a última temporada do livro que está aí, do The Chosen. E eu fico brincando que eu assisto ele conversando, Porque tem gente que é totalmente contra. Aí tem gente que é totalmente a favor. Eu acho que os dois grupos estão no problema. Primeiro, ser totalmente contra. São pessoas que não levam em conta que é uma obra de ficção, não é a palavra de Deus, mas tudo bíblico. Então a gente tem que saber que ali não vai ser exatamente, eu não posso basear a minha vida espiritual naquilo ali. Por quê? É um exemplo de sabedoria de palavra do que Paulo está falando, porque eles estão ensinando, então ele vai usar a técnica do cinema, o roteiro, para criar a situação, gerar uma emoção que vai fazer você na hora ali. É muito fácil você estar assistindo, na hora é algum acontecimento que você leu tantas vezes na Bíblia, na hora ali você chora, porque eles sabem criar o clima. Isso é sabedoria. Tem que ter a consciência de que não é um estudo bíblico. Eles não vão fazer direitinho, e mesmo aquilo que eles mais pesquisam, ele vai entrar com coisas que são do judaísmo, coisas que são de outras religiões, de outras linhas do cristianismo. Então a gente precisa estar dentro. A outra é o pessoal que assiste. Então tem gente que rejeita porque tem alguns erros. Os outros aqui entusiasmam demais e assistem como se fosse só aquilo. Aí daqui a pouco vai ter gente contando as histórias bíblicas, segundo aconteceu lá no seriado. Só que lá no seriado tem um personagem que não está na Bíblia. Eu acho interessante assistir com o Jean, porque ela vai ver aquela pessoa que assiste um filme, se ela quer saber o final antes do filme chegar. Sabe o negócio de spoiler que o pessoal reclama? Ela só assiste filme com spoiler. Tem que ter spoiler. Ela já quer saber logo, porque se o mocinho for morrer no final, ela quer saber logo, ela não vai assistir o filme. Então, eu vou assistir com ela pergunta: quem é esse? Quem é esse? Onde é que está na Bíblia? E eu tenho que ficar respondendo o tempo todo. Mas é justamente, a gente assiste, a gente tem que estar conferindo. Então eu acho bonito assistir, porque eu estou assistindo, eu vou lembrando, aparece um jeito, esse aqui deve ser fulano e tal, Aí tem um personagem que estava aparecendo, e eu lembrando, que está
A temporada está chegando já no Getsemane, né? Logo vai vir a parte da crucificação. E aí eu pensando, agora cadê o José de Arimateia? Ele já devia ter aparecido na cena. Por quê? Ele que vai tirar o corpo de Jesus para poder colocar no sepulcro. O túmulo é dele, o homem rico, de Arimateia. E eu vasculhando o negócio e não tinha aparecido ninguém. Não é possível que esse cara vai aparecer só no final. Ele tem que aparecer antes. O Nicodemo já apareceu de novo, que tinha sumido. Então o Nicodemo e José de Arimateia são os dois. Então tem que estar os dois juntos. Aí eu me toquei que tem um personagem lá que chama Yosif. Yosif em hebraico é José. Ah, é esse aqui. Mas o que? A nossa sabedoria tem que estar na palavra de Deus, independente do que a gente veja, do que a gente assista, do que quem esteja pregando para nós. A gente tem que ter base na palavra para poder saber absorver aquilo que diz da palavra. E por isso eu acho essencial, Paulo, quando fala desses 5 primeiros versículos, com ápice no versículo 5, dizendo: a nossa fé não pode estar baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus, o poder que transforma, o poder que nos faz compreender a palavra de Deus. E por isso que eu considero que 1 Coríntios é tão essencial para nós, como igreja, entender como cultuar a Deus, como ser povo de Deus na comunidade cristã. Ele já começa aqui dizendo: olha, não se baseie em homens. É o basear em homens que está fazendo vocês se dividirem, acharem, ficarem brigando, fazendo vocês seguirem falsos mestres e falsos ensinamentos. Baseie-se no Espírito Santo, você e Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai ser levado por todo vento de doutrina. Por isso, lá em Timóteo, que foi escrito depois de Corinto, né? Timóteo, carta da prisão. Lá em Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo que ele deveria procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Porque nos últimos tempos, os homens procurariam líderes que falariam coisas que ficariam inocentes nos seus ouvidos. E é o que a gente está vendo hoje. Você entra na internet, tem muita gente seguindo pregadores aí, que só servem com um discurso de conselho no ouvido, aquele discurso que você, sabe quando o cara começa a falar que você é o centro da vontade de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, e tal, e dá uma tristeza no coração quando eu vejo alguém que a gente ensina, tá? De repente a pessoa está lá na internet ouvindo esses caras. Eu não vou citar os nomes aqui agora, mas aos poucos eu vou soltando, eu pretendo aqui que a gente está gravando aqui para os irmãos poderem acessar também, depois colocar na internet. Então não é bom a gente estar colocando essas coisas muito abertamente assim. Mas em particular a gente pode conversar, existem muitos desses lisonjeiros, segundo a linguagem da palavra, sabedoria humana, persuasão. Fala assim, quando você vai na internet tem um pregador, ele aparece assim, sabe, sentado no banquinho, com um jogo de luzes no fundo, uma melodia musical tocando, que ele fala com a voz mansa, falando assim, meio chorando, demonstrando empatia. Cuidado, quem prepara demais o ambiente para poder falar, está usando persuasão humana. E se tem persuasão humana, como é que eu vou saber se é a palavra de Deus mesmo, ou se eu não estou sendo convencido da sabedoria humana? Então, eu sempre digo, fuja desses. Prefiro o cara que fala claro, de forma pausada, que não fica tentando me convencer com grito, ou tentando me convencer com uma voz sussurrada no seu ouvido. Mas na clareza você pode julgar se é a palavra de Deus ou se não é a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo nos 5 primeiros versículos. Cristo crucificado, para que haja clareza e a gente não baseie a nossa fé em homens, mas no Espírito Santo. Amém?